Tem uma coisa que eu faço, assim, que quando você se olha no espelho, o que você pensa de você de primeiro momento? Você olha o que você tem de legal ou aquilo que na nossa doença a gente acha como defeito? Então, primeiro observar isso. Se você sempre olha os seus defeitos, você pode fazer um convite para você mesma para olhar aquilo que você gosta em você. O que você gosta em você? Olá, estamos começando mais um episódio do Meu Mundo Interno e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sinto que é muito importante, sobre a autoaceitação. Então, para conversar sobre isso, eu convidei uma amiga muito querida, uma amiga antiga, né, Cí? Bem antiga. Bem antiga, e nós nos conhecemos nesse mundo, assim, já do autoconhecimento, em busca da autoaceitação, né, Cí? Sim, totalmente. Então, hoje a convidada é a querida Ciari, é psicóloga, uma super buscadora há muitos anos, assim, com muita experiência em atendimentos, e também é consteladora, não Ci? Quer falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho? O meu trabalho ele foi sendo desenvolvido, né? Eu era esteticista, professora de educação física, e aí eu tive bulimia, né? Durante 8 anos, e através da busca, né, da cura da bulimia, né, ou pelo menos da compreensão, eu cheguei no renascimento, que foi quando eu te conheci. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre essa autoaceitação, porque eu percebi muito isso no meu processo, eu fiz muita coisa, muita terapia, sei que você também. Uhum. E eu senti que mudou uma chave quando eu descobri que o que eu precisava era aceitar como eu sou, aceitar minha biografia, e que tudo que eu estava fazendo não dava para mudar. Lógico que nós sempre estamos em constante transformação, mas o que tem para transformar é através da aceitação, né? E não mudar porque pela rigidez, por uma autocobrança. Isso foi uma mudança, assim, chegou um gostoso dentro de mim. E eu sinto que hoje também, quando as pessoas me procuram, a base do meu trabalho é ajudar as pessoas a se aceitarem. Uhum. Isso também acontece com você? Como que é, assim, no seu dia a dia? Foi uma coisa interessante, porque eu tentei mudar para ficar bom para fora, para que alguém gostasse de mim. Fazia como se fosse assim, eu preciso dar um jeito da pessoa gostar de mim. Então, nesse lugar, eu era muito escrava do outro, né? Sempre fui. E natural, né? Porque a gente viveu assim, na comparação e olhando para o outro, sempre a gente não sei, né? Muita comparação, muita comparação. E quando eu expando meu olhar no meu entorno e nas pessoas que eu tenho, também, né? Sempre tem uma comparação. Essa comparação, ela é muito nociva para a gente, né? Porque cada vez que eu me comparo, eu vou para fora. E aí, se a minha base é dentro, eu tô super na contramão. E aos poucos eu fui entendendo isso. Fui entendendo, fui mudando isso a nível de comportamento. A nível de bem comportamental mesmo. Por quê? Porque, olha, não é assim, a meditação ajuda muito, a autoobservação, o autoconhecimento, tudo ajuda muito. Mas uma coisa que foi realmente me trazendo para mim foi um momento, assim, que eu me sentia, não sei se era, mas eu me sentia, assim, muito criticada pela minha mãe. Um pouco eu sei que eu era, mas também eu hoje, né, com a constelação e com tudo, entendo tudo completamente, mas naquela época aquilo me feria, né? Uma coisa que foi muito importante para mim foi quando eu entendi que mesmo que algumas coisas que minha mãe me fez me feria, ela tinha feito o melhor dela. Aí deu caraca, não é nada contra mim. Ela fez o melhor dela, e isso me feriu. E
da adulta que eu sou, eu vou tratar disso. E essa conversa, inclusive, eu tive com ela uma vez. Eu falei isso para ela, antes dela morrer. Eu falei, mãe, eu tenho certeza que você fez o seu melhor, porque ela ficava bem reativa, assim, querendo se justificar, né? Mãe, eu tenho certeza que você fez o seu melhor. Eu tenho certeza disso. Mas mesmo o seu melhor, muitas vezes, me feriu, e é isso que eu trato. Porque eu também sei que fui eu que te escolhi e você me escolheu. Não foi por acaso. Não é assim, roleta russa, tô aqui por acaso. Não, a gente se escolheu. Né? Então, isso também foi uma coisa boa nesse meu processo de parar de acusar ela, né? Porque isso minava a minha energia. É como se eu quisesse o tempo inteiro provar que ela era a pessoa que fez algo para mim que me lesou. E por isso eu era do jeito que eu era. Aí eu entendi o que eu já tinha lido, olha, menina, antes do Renascimento, com a Louise Hay, autorresponsabilidade. Ela dizia assim, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Nossa, eu fiquei maluca. Falei, não, isso aqui não tá certo. Eu era casada com meu primeiro marido. E eu falava, não, porque ele é isso, porque ele faz aquilo, porque ele não é isso, porque ele não faz aquilo. Aí, depois de um tempo, porque para mim a autorresponsabilidade, que está associado com a autoaceitação, ela estava associada com, é minha culpa. Cara, se é minha culpa, né, uma mente evangélica, que eu fui formada, né, numa religião evangélica, então é minha culpa, então eu mereço ser punida. E se eu mereço ser punida, então eu vou arranjar alguém para ser culpado, porque eu não quero isso aqui, não, entendeu? E neste lugar, dali uns tempos, um pouco antes de eu ir para o Renascimento, conheci Deepak Chopra, 7 Leis Espirituais de Sucesso, ele dizia assim, aí já deu uma luz, você é responsável por tudo que acontece na sua vida, mas tudo está contido em um aprendizado. Aí eu, estou entendendo. Então, eu acho que só de perceber que tudo está contido em um aprendizado, eu já fui um lugarzinho desse lugar de poder me aceitar, o que eu tenho que aprender com isso. Né? Mas é todo um processo, é óbvio, né? E teve uma coisa que, nesse processo, que foi bem depois, que foi quando um dia eu estava no banco, isso foi agora, recente, 2013, e eu tive uma questão com a tireoide, e eu engordei. Porque, para mim, autoaceitação, autoestima, também estava ligado com o meu corpo físico. Aí, nessa época, eu entendi que não tinha só a ver com o meu corpo, que tinha a ver com aquilo que eu não aceito dos meus comportamentos, das minhas ações e do que eu sinto e julgo, que eu me distraio com o meu corpo. Essa foi uma outra chave bem significativa para mim, né? Está trazendo várias pérolas aqui. Então, isso que você falou da autorresponsabilidade, né, a autorresponsabilidade, ela é muito vizinha da autoacusação, e eu sempre percebo, eu vi isso também no meu processo, porque no trabalho de autoconhecimento que nós fazíamos, eu ficava ali olhando um trabalho espiritual, e quando eu ia entrando, começava uma autoacusação, olha, você fez isso, você fez aquilo, você é responsável, nananã, você é errada, né? Colocando legenda, você vai para o castigo, né? Então, se eu sou responsável, se eu sou culpada, como que eu vou me aceitar? E autorresponsabilidade é uma outra coisa, né? Não é autoacusação. Eu realmente começa com uma autocompaixão, de eu entender quais são as minhas feridas, por que eu fiz aquilo, o que tem atrás, e como que eu vou me acolher e aceitar que eu sou assim, porque senão eu vou para o castigo e eu só pioro, porque eu vou me machucar muito mais. Eu sinto que muitas pessoas, elas se perdem nisso, nesse muro da autorresponsabilidade e da autoacusação. E quando entra nessa via da autoacusação, é um inferno dentro. Sim. Né? É uma ladeira abaixo, né, como diz o ditado, né? Sim, sim. Porque para mim, uma chave bem legal foi essa, assim, que a autorresponsabilidade, que eu sou responsável pelas minhas ações, as conscientes e as inconscientes, por isso que vale a pena trazer para a consciência, né?
ficar mexendo lá no baú, vamos dizer assim, mas quando eu entendi que, para mim, responsabilidade, então, é minha culpa, é minha responsabilidade, então é minha culpa. Quando eu entendi que não tem a ver com culpa, tem a ver com aprendizado, cara, é surreal isso, né? Então, o que eu tenho que aprender com essa situação? E aí foi um outro processo, porque tinha uma coisa assim, na correria, né, da mente, da vida, do dia a dia, das exigências e do ego, do eu idealizado, que eu tenho que ser alguma coisa que nem sei o que era, né, mas eu criava um monte de coisa, aí acontecia alguma coisa. Claro, eu ia para o julgamento, não que eu não vá hoje, mas hoje bem menos, né, ia para o julgamento, ia para a crítica, ia para a defesa, ia para o ataque, fazia a aula completa, né, disso tudo, depois de um tempo, falava, cara, tem aprendizado, eu tinha esquecido, meu Deus, qual é o aprendizado? Aí foi muito legal que eu fui percebendo que esse prazo entre o que aconteceu, o que me afetava e o aprendizado, ele foi diminuindo. Porque aquilo é muito interessante, esse negócio da neurociência, né? Porque aí ele vai criando uma nova sinapse. Então, hoje em dia, já é um negócio tão colado, né, que nem dá muito tempo de gastar energia com raiva, né? Não que eu não sinta de vez em quando, claro. Às vezes eu sinto. Mas quando eu sinto, parece que a entrada e a saída é mais rápido. Mas, a nível de autoaceitação, uma coisa que me ajudou, assim, bastante, foi quando, na constelação, eu fui chegando no meu lugar. Porque no sistema a gente tem, claro, você sabe também como é que trabalha com isso, né? No sistema, cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Menina, que lugar é esse? Que eu nem imaginava qual era, porque eu era mãe do meu pai, mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos, era tudo. Sabe, eu era a salvadora. Né? Eu não era, mas eu achava que eu era, né? era assim não, né? Mas na ilusão eu era. E neste lugar de querer salvar, foi também que eu percebi um outro aspecto. Eu fiz um curso que chamava Violência Velada, um dos módulos da minha formação de constelação, com um alemão, e ele dizia assim, sempre que você quer ajudar alguém, você está sendo violento. Fiquei chocada com essa informação, colapsei assim, levei um tempo, porque eu fui vendo quanto eu era violenta, começou a passar uns filminhos na minha cabeça. Caramba, eu sou muito violenta. Eu quero ser fofa, mas eu sou violenta, eu preciso olhar para isso, né? Super codependente, então super violenta. Aí, quando eu entendi isso também, esse processo, por que então que eu quero ajudar o outro? Primeiro, porque eu não aguento ver o sofrimento do outro. Nossa, se eu não aguento ver o sofrimento do outro, eu não estou nem vendo o outro. Eu estou querendo me livrar do sofrimento dele, para que eu não sofra vendo ele sofrer. Bugou o sistema, tela azul. Aí, tá bom, então tá. Então, como que é ser honesta? Aí eu dei uma pausa na vida. Foi uma época que toda a minha ação, ela era meio assim, nossa, mas isso aqui é de verdade? É eu idealizado? Ou é a minha carência? Aí eu dei uma retraída. Sabe quando você diminui a marcha, mesmo que a pista tá livre? E aí eu comecei a olhar para isso também. E aí eu comecei a ser menos escrava, porque se eu preciso de qualquer forma te agradar, eu nem sei cadê eu. Porque o meu foco eu preciso te agradar. E aí eu comecei a fazer esse processo, levou um bom tempo, confesso, e aí eu comecei a perceber, então tá bom, vou ser mais honesta, né? Toda corajosa, sempre fui, metidona, né? Não, então vou ser mais honesta. Deparei com um medo, e se eu for só eu, assim, como eu sou, e ninguém gostar de mim? Aí fiquei paralisada de novo. Nesse lugar, eu via a conversa do eu idealizado, né? Você tem que isso, você tem que aquilo. Foi quando eu comecei assim, mas pode ser que se eu não for o que meu eu idealizado quer que eu seja, existe a possibilidade de eu ser ainda melhor. Aí comecei a arriscar, a ser eu. Consegui falar não,
né? E não aquele não que eu falava assim, quando já estava no último grau, e eu falava, ah! Aquele não, assim, sabe? Você falar, não, tipo, não é nada contra você, mas é a meu favor. Comecei a pôr uns limites com mais decência, né? Porque eu conseguia pôr limite, mas era um pouco pé no peito. E aí eu percebi que por que eu não punha limite? Que eu punha limite pé no peito? Porque senão a pessoa carregava tudo de mim. Ah, mas se a pessoa carrega tudo... Aí eu fui entendendo esse jogo do meu inconsciente. O que eu queria mesmo é que alguém me aprovasse. Nesse momento que eu estava estudando esse processo do codependência, que foi difícil também, ver que eu precisava salvar alguém para ser alguém. Também foi forte isso, sabe? E aí foi tudo junto. Foi tudo junto, assim, aí quando aprofundou no negócio da constelação, eu comecei a vir para o meu lugar, eu sou a filha, apenas a filha. Cara, meu orgulho trincava. Eu sou a pequena, apenas a filha. Eu só via dentro de mim, quando eu via alguém que estava me representando falar isso, alguém disse, nem a pau. E aí foi quando, não, mas eu sou a filha. E a hierarquia, ela é importante. Então, eu fui conversando comigo, entendeu? Mas para sentir isso mesmo, não foi uma coisa tão simples. Mas foi também uma contribuição, assim, enorme. Eu no meu lugar. Aí eu fui percebendo que eu podia, assim, simplesmente ser eu sem salvar ninguém, entendeu? Eu não preciso salvar ninguém. Eu preciso só ser eu. Se eu der conta de mim, já tá bacana, né? Foi aí que eu mudei a meta. E é interessante você estar trazendo isso, e você começou falando da mãe, né? E realmente a nossa não aceitação começa na nossa relação com a mãe, né? Porque o meu já foi o contrário, eu já era a dependente. Porque quando eu recebia amor da minha mãe é quando eu estava precisando. Então, quando eu estava feliz, tal, tinha alguma coisa errada. Mas se eu me machucava, se eu estava doente, se eu estava precisando, ela estava disponível ali para cuidar de mim. Então, o meu trabalho foi totalmente inverso. Aceitar o meu brilho, aceitar a minha alegria, aceitar eu ficar feliz e ver que eu não precisava depender para receber amor. Uhum. E é muito interessante também, porque eu fui vendo que a não aceitação que a minha mãe tinha para mim era a não aceitação que ela tinha para ela. Uhum. Então não era pessoal, isso foi muito rico e foi muito curador. Então eu poder começar a me aceitar, e parece que eu abri um caminho então para minha mãe também poder se aceitar. Isso que geralmente, né, a mãe é o centro do mundo, né, Se a mãe fala, você não é boa desse jeito, ou você feliz, você não é suficiente, então eu começo a não me aceitar. Uma frase da constelação que eu adoro, que é, eu sou eu, ela é ela. Uhum. E eu fazia isso com ela também, eu tive essa oportunidade enquanto ela estava viva. Minha mãe, para você é assim, porque tudo ela comparava, eu e ela. E eu ia para a comparação também. Era o nosso universo. Se ela é assim e eu sou assim, então eu estou errada. Aí, quando eu fui crescendo, eu fui defendendo o meu ponto de vista. Não, eu estou certa e você está errada. Aí, no momento, não, ela na vida dela está certa, eu na minha estou certa. E aí eu comecei a me honrar dentro das minhas escolhas. E aí foi impressionante, porque foi o exato momento que ela começou a me respeitar também. Eu parei de querer o respeito dela e comecei a me respeitar. Ela é ela. Essa é uma frase que eu gosto bastante. Depois, que tem uma que eu gosto mais, que é toma teu tempo. Essa, para mim, é um alento para a alma, né? Não se demore muito, assim, não seja conivente com a sua insanidade, mas toma teu tempo. E essa, eu sou eu, você é você. E isso, quando eu comecei a fazer, em algum lugar, eu vim para o meu lugar, em algum lugar ela foi para o lugar dela. Foi muito legal isso, foi uma coisa, assim, muito curadora.
E às vezes acontecia de eu pôr alguns limites nela, né? Porque ela ia para a criança dela e ela projetava a mãe dela em mim, e eu já tinha essa facilidade, então é tipo, meu Deus do céu, como que eu continuo sendo a filha que eu nem sei ser ainda, né? E às vezes eu falava para ela, ah, mãe, para você é assim? Ah, para mim não, para mim é diferente. Olha como a gente é diferente nisso. Porque em algum lugar ela se orgulhava muito de nós sermos parecidas, em algum lugar isso mostrava para ela, subjetivamente, que então ela estava errada se eu tivesse certo, então ela também não podia me aceitar. E aí quando eu abri o leque ancestral, a mesma história com a minha avó. E agora, assim, fazendo outros estudos, eu sei que essa questão gemelar, ela vem de 5 gerações para trás. Então você imagina, né? Tudo isso. Então, realmente, eu acho que está certíssima essa coisa com a mãe, ela é muito visceral. Eu também senti isso com a minha, porque foi bem parecido com você. Porque como eu não me senti aceita pela minha mãe, eu também não aceitava. Então, ela me criticava e eu devolvia a crítica. Era assim que funcionava. E quando eu percebi que, na verdade, não era pessoal, ela não se aceitava, e essa crítica vinha porque o mundo dela interno funcionava dessa forma, e aí eu pude começar a me aceitar e aceitá-la do jeito que ela era. Nossa relação mudou totalmente quando eu comecei a reverenciar o valor dela, a beleza, e agradecer pelas coisas que ela me ajudou. Hoje em dia ela só me agradece, ela só me elogia. Mudou assim totalmente, não existe mais essa relação da crítica. Então, achei muito interessante, né? A gente vai acolhendo isso dentro, vai aceitando, a relação com a mãe muda. É muito rico, né? Perceber que isso é possível. Sim, eu vou te falar, assim, tinha uma época que eu, assim, meio que larguei mão, joguei a toalha, né, como diz o ditado, falei, meu, não adianta, ela não vai me aceitar, esquece isso aí, esquece isso, né, e aí teve uma época também que eu fiquei bem ofendida, porque era assim, eu mudei, e aí ela começou a me aceitar, aí eu pensava assim, não que ela me aceitou, é que eu mudei e ficou bom para ela. Aí eu assim, caramba, o orgulho é um cara assim, terrível, né? Aí passou um tempo, e aí eu fiquei nesse ressentimento um tempinho. A gente ia bem administrado, né? Não era aquela coisa relaxada, gostosa nessa época ainda. Aí eu ia bem e tal, mas assim, sempre tinha isso. Ah, mas é porque eu mudei e ficou bom para ela. Depois de um tempo me veio uma clareza assim. Não é que ela não te aceitava, é que você era um pouco insuportável mesmo, querida. O tempo inteiro apertando ela, espetando ela, cobrando dela, entendeu? Que aí eu me comparava com minha irmã, com a Iracélia, que ela é toda suave, ela tem um outro modus operandi, né? Então, porque a mamãe gosta mais da Iracélia, mas é lógico, se eu fosse mãe minha e da Iracélia, até eu ia ter mais facilidade com a Iracélia, porque ela é bem legal mesmo. Aí eu mudei meu foco. Falei, bom, então tá bom, né? E aí eu fui podendo ver, assim, como a minha mãe era apaixonada por mim. Hoje, quando eu olho foto, assim, sempre de mão dada comigo. Ela sempre colada comigo, a gente fez muita coisa junto. Muita coisa. E se eu for te dizer assim, tem uma pendência, podia ter feito isso antes dela morrer, não tem. Na época que ela morreu, e aí eu fiquei um pouco assim noiada, porque a mente é bem interessante com relação à morte e com culpa, né? Parece que sempre essa culpa de algo que eu devia ter feito, o que também mina a autoestima, a autoaceitação, leva, né? Aí eu vi que também era um aspecto do eu idealizado, que não aceita que um dia eu não fui perfeita, né? Então tá bom, então vamos atualizar o sistema. Eu não sou perfeita hoje, perfeita dentro do eu idealizado, porque eu acho que está tudo perfeito. Está todo mundo perfeito, está todo mundo fazendo o seu melhor, né? Nem acho que tem erro, eu acho que tem coisa que a gente tem que dar uma lapidadinha para o brilho expandir, mas nem acho que seja isso.
Aí eu lembro que eu comecei a me culpar, ai, mas teve um dia que ela não estava bem, ela veio dormir aqui em casa, ela queria dormir na cama comigo, e eu não deixei, né. Aí o vórtice foi, uau, meu Deus do céu, comecei a ficar culpada, tipo, nossa, não dá para fazer mais nada, porque agora ela já morreu, noiei. Aí, de repente, assim, me deu uma coisa assim, mas também, né, você revidou um monte de coisa que ela fez para você. Tá bom, fofa, ó, zerou a conta. Ela foi pentelha com você um monte de vezes, você foi pentelha com ela um monte de vezes, mas também, ó, agradece aí, você teve um monte de momento legal. Aí eu entendi. O que eu tenho que olhar agora para a culpa? Como que a culpa me toma? E que aí, você vê que são coisinhas sutis, né? Para tirar, assim, a tua autoestima mesmo. Sim. Né? É uma coisa sutil, tipo, ai, deveria. Aí eu comecei a perceber o tempo do verbo do eu idealizado. Sabe aquele tempo que chama, não sei se é pretérito do futuro, sabe o negócio assim, que é passado e futuro junto? Sim, Eu deveria, eu gostaria, eu poderia. Esse tempo verbal é tudo do eu idealizado. Então, quando a minha mente começa hoje a querer minar a minha energia com esse tempo verbal, eu digo assim, olha, isso aí não é nem futuro, nem passado. Volta para o presente, foi como foi. Né? E respeitar, gente, olha a vida que ela teve. E aí, foi uma época também, no ano passado, que eu entrei num processo de trabalhar um pouco mais a etnia. Eu estava fazendo um curso com o Joe Dispenza, ele deu lá um exercício, eu vi que eu estava com medo do futuro. Claro, medo do futuro, minha mãe tinha morrido, eu estava... Como que é viver a vida na base atual? Como que é estar no meu lugar sem essa pessoa que esteve aqui por 61 anos comigo? Então, tá, o futuro, né? Aí eu fui nesse lugar do medo do futuro, fazendo esse exercício dele, de repente me veio assim como se eu visse o povo da Itália vindo para o Brasil. E o caramba, esse medo nem era meu, pra falar a verdade. Quando eu vi, era meu, claro, porque eu estou nessa história, mas é uma herança. Aí eu fiz mais um trabalho de devolver para eles, respeitar. E aí começou a dar um respeito maior. Aí eu fui ver uma novela, que até a sugestão da Iraceli, que chamava Terra Nostra. E aí foi bem legal também, porque meu pai era descendente de negro. A minha mãe, descendente de italiano, quer dizer, os italianos vieram para substituir os negros, quando os negros foram libertados. Então, às vezes, a gente não pensa na nossa etnia, né? Quem foram seus pais, quem foram seus avós, quem foram seus bisavós, né? E mulheres que sempre fomos, assim, tratadas como vocês estão aqui para servir, gente. Né? Não que os homens também não tenham problema de autoestima, mas é um outro foco. Sim, uma outra cobrança, né? É outra cobrança. É bem interessante, porque você estava falando lá no começo, né, do aprendizado, que isso dá autorresponsabilidade. Sempre tem o aprendizado e tem o motivo, né? São duas pontas. Uma ponta eu sou levada para aprender, para evoluir, e de base tem esse motivo. Quando a gente para olhar esse motivo, abre a porta para a autoaceitação. Eu adoro fazer isso nas sessões. As pessoas chegam, porque eu estou procrastinando, porque eu tenho uma preguiça, porque eu não levo nada a sério, tá. Aí eu falo, tá, agora fala, contando os seus motivos. E às vezes a pessoa, ela não consegue falar, eu falo, então eu vou contar aqui, você vem dos seus antepassados, que, né, por exemplo, foram escravos, apanharam, você carrega isso no inconsciente da sua família, quando eles apareceram, eles foram, o que aconteceu? Foram criticados, apanharam, e você sofreu isso na sua vida, tal, como que você, sem curar isso, você não vai procrastinar? Esse medo tá, e para toda situação é assim, né? Sempre tem um motivo e tem um inconsciente familiar. Eu fui fazer essa formação com a Brigitte, procurando o módulo saúde.
que só foi 2 anos depois que eu já estava quase finalizando a formação com ela, quando ela deu novamente o módulo saúde, né? E lá, a Brigitte tem uma coisa que é muito legal, ela trabalha muito a partir do adulto. É você no seu adulto. Aí foi um negócio legal, porque acordou o meu adulto, assim, sabe? A adulta que me habita. Eu falei, gente, mas ela estava aqui já, né? O que acontecia? E aí foi muito legal, porque é como se fosse reformulando todo o meu sistema. E é como se o meu sistema fosse se atualizando. Eu falo bastante isso, assim, a gente precisa o tempo inteiro atualizar, né, que é um termo do Theta Healing, né, fazer download, né, mas a gente precisa fazer essa atualização, né, agora que nem você falou do ciúme, que legal, né, quando você vai vendo, assim, agora imagina, para nossa bisavó, nossa tataravó, que as mulheres eram as parideiras, entendeu? E para o homem era uma coisa comum, sair com outras mulheres, é assim. E também isso me trouxe essa informação desse curso das novas constelações, que foi quando eu estudei um pouco mais o campo mórfico, né? Que aí ela dizia assim, da forma como a gente acreditava, amor, fidelidade você não tá bem, eu fico ruim com você. Agora a gente já sabe que não funciona assim. Você não tá bem, eu honro que você não tá bem, eu estou com você, mas eu tomo a minha vida como minha e sigo em frente. E aí você vai e você se cura e deixa essa cura disponível no campo mórfico. Cara, é tudo diferente. Sim. Você pode abrir a porta, né? Exatamente. Não dá para ficar naquele quarto escuro, né? Você pode abrir, seguir em frente, isso é muito rico mesmo. É muito, isso vai tirando, assim, o pezinho do apego no sofrimento, né? Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí também é legal, porque liberta para os nossos ancestrais, porque, né, é como se fosse eu te liberto de você e eu liberto você de mim. Porque enquanto eu estou ali alimentando esse campo, eu também estou nutrindo isso. E aí a gente liberta para os nossos descendentes. Não, só que eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e sobrinhas netas, que eu vou vendo isso pulando gerações. Eu digo assim, gente, qualquer herança que eu puder deixar não vai ser essa. O que é meu, eu vou dar um jeito de coisar aqui. Entendeu? E também eu sinto que às vezes eu tinha também uma fantasia que se eu fosse pro bom, eu ia estar abandonando a família. E não é isso, né? A gente pode abrir a porta, seguir na luz, seguir no jogo da alegria e continuar com o que é bom da família, porque não sempre, mas muitas vezes a gente está vinculadas ao sofrimento e não está colocando o bom em movimento. E quando a gente percebe que eu vou seguir em frente, é essa força dos meus antepassados que eu vou levar para frente e eu continuo aqui unida no amor, é outra forma de ver, parece que aí é outra sinapse que se cria. E muitas vezes fortalece mais a relação do que ficar todo mundo preso naquele quartinho sofrendo. Quando eu vou para a luz, eu estou no bom, vale muito mais um telefonema à distância na luz, né, falando uma forma de simbologia, do que estar preso ali junto, porque aí a gente não consegue se ver, não vai conseguir enxergar o outro, se a gente não está bem, como que a gente vai... Né, não tem jeito, então vamos para a luz, que aí quem quer vem junto, e como você falou, se não quiser tudo bem também, cada um é livre, mas pode continuar unido com a família, não precisa brigar, não precisa romper, é outra história, que entra a aceitação. Isso, e tem um outro aspecto também que eu vejo na minha história, é que você pode amar e não estar perto, né? De um vínculo familiar meu, que a pessoa não quer ficar perto. Então, eu percebi assim, tipo, respeita. É tipo, se a pessoa não te quer, aceita isso que dói menos, né?
Claro que no começo não dói menos, dói bastante, né? Mas depois, é como se você pudesse respeitar que não é porque é a sua família que tem que ser de um jeito, né? Eu lembro que eu estava vivendo isso e eu vi uma palestra do Gasparetto, e ele falava, as mães, daquele jeito, né? Crachadão do Gasparetto, as mães ficam aí querendo forçar a barra, que os filhos fiquem próximos, não sei o que, às vezes, a melhor forma e a única de relacionar é ficar distante. Né? Eu lembro quando ele falou isso, assim, em algum lugar bateu em mim e eu percebi, falei, eu ainda não estou pronta para isso, né? Mas eu pus isso como uma meta, é respeitar, e isso não tem nada a ver com não amar, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver com não amar. E eu vi que isso também, de me posicionar e me retirar de algumas relações, é autoestima. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem a menor disponibilidade para me respeitar. Tem as razões? Sim, cada um tem as suas. Mas cabe a mim me respeitar em primeiro lugar e respeitar o outro. Para que eu vou ficar forçando a barra querendo que o outro me aceite? Né? Aí eu vi que também era um aspecto ainda da codependência. E a gente também não pode descartar que a gente tem memórias não só intrauterinas, como de vidas passadas. No meu ver, né? Tem gente que não acredita nisso. Mas para mim, né? Então, essa coisa da autoestima, ela é, você vê, né? Ramificações. É muito amplo. Bom, para a gente ir fechando, você teria alguma dica para quem está assistindo o vídeo e não consegue se aceitar, não consegue se amar? Você pode falar alguma coisa para essa pessoa? Eu posso. Sabe, uma vez, eu tinha uma cliente, eu nem era psicóloga ainda, eu dava grupos, e ela falou assim para mim, eu estou tentando me amar. Aí eu fui na cabeleireira, mudei meu cabelo, fiz depilação, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê. Então, eu olhava no espelho, eu gostava de mim, mas ficou uns 2 dias, então eu vou ter que ir na cabeleireira quantas vezes na semana, né? E aí ela falou assim, aí eu entendi que autoestima não tem a ver com a coisa externa. Aí eu falei, não, mas também tem, né? Então, eu acho que a grande dica é você achar o seu caminho de gostar de você. Tem uma coisa que eu faço, assim, que quando você se olha no espelho, o que você pensa de você de primeiro momento? Você olha o que você tem de legal ou aquilo que na nossa doença a gente acha como defeito? Então, primeiro observar isso. Se você sempre olha os seus defeitos, você pode fazer um convite para você mesma para olhar aquilo que você gosta em você. O que você gosta em você? Sei lá, gosto do meu cabelo, gosto da minha perna, gosto da minha bunda, eu gosto... Tá, que é de fora, mas tudo que está dentro acaba escorregando para fora. E a gente acaba fazendo uma chacina com o nosso corpo, para tentar ser alguma coisa que a gente não é. Então, começa se olhando e vê o que você tem de legal. O que você gosta em você. E aí você pode abrir para ir para comportamento. Porque o chicotinho, em algum momento, vai precisar ser abandonado e ir para a fogueira. Então, cada vez que você bota defeito em você, se escute pensando isso de você. E eu tenho um hábito, às vezes eu falo assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Pois é, já fiz. Eu ponho a mão na minha glândula timo e peço desculpa para mim mesma. Tipo, desculpa, Ciari, foi mal, tive uma recaída, entendeu? Porque é algo que essa energia a gente põe no nosso corpo, né? Então, ainda que você faça isso mentalmente ou escreve, o que você fez de legal hoje? O que você fez hoje que você fala, uau? E é um negócio assim, que eu costumo brincar assim, se você não fosse você, como você se avaliaria? Porque às vezes você faz alguma coisa que é tão parecida com a que eu faço, eu acho lindo em você, mas eu não vejo o que eu faço. Então eu brinco com isso. Se eu não fosse eu, o que eu pensaria de mim? Se eu não fosse eu me amaria. Mas eu sendo eu, boto muito defeito. Por que isso? Eu dei mais de uma dica, mas não resisti. Ótimo, tá ótimo.
Perfeito, sim. Muito obrigada por você compartilhar tanto os seus aprendizados quanto a sua vivência, que é muito rica. Muito obrigada, viu? Muito rico. Eu que te agradeço, querida, por tudo, desde o início até hoje. Também, por tudo. Muito obrigada por esse convite, né? Obrigada Porque por ter aceito. um pouquinho eu estou aí com você, porque esse visual tá lindo aí atrás. Vamos combinar de você vir para cá. Tá bom, aceitei já. Eba! E para você que está assistindo, então estou aqui na torcida para que você possa ouvir as dicas da Ciari, que você realmente possa começar a ver o que você tem de bom, o que você tem de bonito.